Olá, meu nome é Diliane, sou acadêmica do curso Pedagogia em Rede pela Universidade Estadual de Goiás, onde meu grupo é composto por mim, pela Cildeni Chaveiro e pela Suede Magalhães, onde iremos abordar sobre o Movimento Brasileiro de Alfabetização, conhecido como Mobral, criado pela Lei 5.379. O Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. O Mobral foi criado como uma fundação em dezembro de 1967 pela Lei número 5.379. Vinculado ao Ministério da Educação, ele tinha por objetivo ocupar os espaços de alfabetização e da educação de adultos anteriormente preenchidos por programas sociais ligados aos movimentos sociais ou ao governo derrubado de 1964. Então, o projeto Mobral condiz com a proposta ideológica do regime militar. O Mobral se propunha a alfabetizar 11,4 milhões de adultos até o ano de 1971. No entanto, a fundação começou a funcionar de fato somente em setembro de 1970, com os recursos oriundos da loteria esportiva e do imposto de renda. Então, alguns níveis do Mobral. O Mobral se organizava de nível federal, estadual e municipal, através de comissões mobilizadoras que viabilizavam os recursos necessários, inclusive a mão de obra, e buscava o público a ser alfabetizado. Agora, dar continuidade à minha colega Cildeni. Se de início o objetivo era alfabetizar apenas a população urbana entre 15 e 35 anos, a partir de 1974 o Mobral inclui a faixa entre 9 e 14 anos. A atuação do Mobral também se diversificou, passando a promover outros programas a partir do envolvimento das comunidades locais. Alguns exemplos. Programa de Educação Integral, 1971. Programa de Desenvolvimento Comunitário, 1972. Programa Cultural, 1973. Programa de Profissionalização, 1974. Programa de Educação Comunitária para a Saúde, 1976. Alguns exemplos. Programa Tecnologia da Escassez, 1977. Programa de Educação Comunitária para o Trabalho, 1978. Programa de Educação de Consumidor, 1979. Planejamento Familiar, 1980. Educação Pré-Escolar, 1980. Resultados alcançados. Os resultados alcançados pelo Mobral sempre foram objeto de controvérsia e o programa acabou desacreditado, inclusive entre aqueles que devia atender. Embora o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 1974, indicasse uma proporção de analfabetos de 24%. As estatísticas apresentadas pelo próprio Mobral indicavam uma queda para 14,2%. O censo de 1980, entretanto, veio confirmar as estatísticas do PNAD, revelando que as taxas de analfabetismo pouco mudaram na década de 1970. Ajudar a minha colega Suede. Alcançados. Críticos apontavam que a fundação apresentava taxas de evasão e de regresso ao analfabetismo muito altas. Além disso, os métodos de ensino eram gratificamente inadequados, além de que, em alguns casos, obsoletos. A Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas, ONU, responsável por projetos ligados à educação e à cultura, recomendava que os programas de alfabetização deveriam ser funcionais, isto é, estar vinculados à vida produtiva dos educandos.
Resultados alcançados. Recomendava também que a duração mínima desses programas fosse de 8 meses e depois desse período deveriam ser desenvolvidos programas de continuação do processo educativo. Os programas do Mobral passavam longe dessas recomendações. Resultados alcançados. Técnicos de Mobral defendiam que o método utilizado baseava-se no aproveitamento das experiências significativas dos alunos. Desta forma, embora divergisse ideologicamente do método de Paulo Freire, utilizava-se semelhantemente a este, de palavras geradoras e de uma série de procedimentos para o processo de alfabetização. Resultados alcançados. A principal e essencial diferença na utilização destes procedimentos em relação ao método Paulo Freire era o fato de no Mobral haver uma uniformização do material utilizado em todo o território nacional, não traduzindo assim a linguagem e a necessidade do povo de cada região, principal característica da metodologia freiriana. Em novembro de 1985, já no governo civil de José Sarney, a Fundação Mobral foi extinta. E aqui nós apresentamos algumas referências do trabalho que nós utilizamos.